Quando ouvimos que o universo é uno e que tudo está interligado, pouco conseguimos, na verdade, absorver dessa ideia. Afinal, como apreender com nossos cérebros finitos o conceito de onipresença? Como podemos visualizar que nunca conseguiríamos com nossas espaçonaves chegar no fim do universo pelo simples fato dele não ter fim? Como é possível se dividir 1 centímetro pela metade, e então por sua nova metade, e pela outra metade, e assim sucessivamente por toda a eternidade, metade, 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 em tamanhos cada vez menores, mas que nunca chegam ao zero? Como podemos imaginar uma vida eterna, na qual nunca nascemos, nem morreremos, mas que nós sempre existimos? A física quântica também enfrenta diariamente essas mesmas questões quando tenta compreender coisas incompreensíveis para nós, como o princípio da não localidade, que comprova que partículas podem se comunicar de forma instantânea a distâncias infinitas, sem que exista nada físico ligando uma a outra. Quando a física quântica tenta assimilar a ideia da existência de um campo maior que interliga tudo e todos que conhecemos. Quando ela afirma que o universo é holográfico, ou seja, que em cada partícula existe a história do todo, assim como no todo existe a história de cada partícula. Quando ela afirma que uma partícula quântica está em infinitos lugares ao mesmo tempo. Todos esses conceitos parecem advindos de um filme de ficção científica. Mas não são. São realidades que estão aí para nos lembrar que a verdadeira natureza do universo é muito mais complexa do que a gente imagina. A maior barreira que temos para assimilar essas verdades é a nossa própria dificuldade de aceitar o conceito de infinito. É muito difícil, se não impossível, inseridos em uma dimensão que nem essa, regida pelo espaço-tempo, onde temos limitações físicas determinantes, entendermos coisas que existem além desse espectro. Sempre que somos apresentados a algo, nossas mentes naturalmente começam a se perguntar: ok, onde essa coisa, esse algo começa, onde termina, de onde veio? É algo bem natural. Bem natural para nós humanos quando reparamos que, para a nossa vida na selva, nada além disso é necessário. Nossos 5 sentidos se desenvolveram na história da evolução humana até hoje apenas para sobrevivência em um espaço físico limitado. Apreendemos por instinto a velocidade de um leão e a distância que a gente precisa correr até a caverna para não ser pego por ele. E perceber mais do que isso seria inútil na evolução natural do homem animal. Mas, nas últimas décadas, pela primeira vez na história da humanidade, nós começamos a nos deparar com realidades outras, que estão muito além do caçar ou morrer, que estão muito além dessa dimensão. E ainda que tenhamos começado a vislumbrar a grandeza disso tudo, muito tempo ainda será necessário até que a gente consiga nos desapegar das crenças limitantes que sempre tivemos sobre o universo. A gente limita o universo. Já há quase um século que Einstein comprovou que espaço e tempo são relativos, ou seja, a percepção objetiva que temos deles não passa de uma ilusão. Na mesma linha, a física quântica demonstrou que no microcosmo, ou seja, nas partículas pequenininhas que formam o nosso universo, falar de espaço-tempo é uma coisa totalmente sem sentido. E quando permitimos nossa mente flertar com o conceito do infinito, sem restrições, a gente tentando entender o infinito, a gente fica maravilhado ao perceber que, na verdade, não existe nada além do aqui e do agora. Onipresente é aquilo que está além do espaço-tempo, de maneira que pode caminhar a velocidades infinitas. Onipresente é aquilo que pode andar e é capaz de estar literalmente em todos os lugares ao mesmo tempo, assim como as partículas quânticas o fazem. Esse mesmo conceito de uma mesma partícula estar simultaneamente em todos os lugares justifica também a holografia do universo. Já onisciente
é aquele que percebe que estamos todos interligados, independentemente de distâncias, porque não havendo espaço para separar coisas e pessoas, somos, por consequência, todos um. Na mesma linha do que ensina o princípio quântico da não localidade. Já onipotente é aquele que percebe que, sendo todos um, o um influencia o todo. De forma que podemos realizar no universo literalmente tudo aquilo que desejarmos, pois nada está do lado de fora de nossas vontades. Se hoje entendemos cientificamente que existe um universo maior, que está além da dimensão espaço-tempo, então o passado e futuro não passam de meras sensações. Tudo que já aconteceu ou que virá a acontecer faz parte do agora, deste exato momento. A percepção de acontecimentos sequenciais que a gente tem no dia a dia é apenas uma ilusão, criada por nosso cérebro limitado, enquanto tentamos experimentar a vida nesta dimensão. Passado e futuro seriam como pontos de vista diferentes do mesmo momento. Se o presente fosse um cubo, né? Como o cubo mágico, um cubo, poderemos ver o cubo em qualquer uma de suas 6 faces e classificá-las, essas faces, com nomes diferentes, tais como esse aqui é o passado antigo, esse aqui é o passado recente, esse aqui é o presente, esse aqui é o futuro, etc. Mas nem por isso estas faces do cubo deixam de fazer parte do mesmo cubo, que existe como um todo, o tempo todo. Ou seja, sem limitação de espaço-tempo no eterno presente. Muitas consequências são extraídas disso tudo. O que fazemos ou pensamos agora pode afetar não apenas o futuro, mas pode afetar também o passado. Morte não existe, mas é apenas um ponto de vista do presente, do eterno agora. Somos consciências experimentando o universo em infinitas realidades distintas, quanticamente sobrepostas uma à outra. Se uma única partícula pode viajar infinita, e assim, infinitamente, velocidade infinita, estando em todos os lugares ao mesmo tempo, os cientistas concluem que não é preciso mais do que uma única partícula para formar todo o universo material. Nessa esteira de pensamento, o nosso corpo, o Sol, as árvores, as nuvens, as estrelas mais distantes e tudo mais que conhecemos seriam formados pela mesma e única partícula. Uma partícula primordial que viajaria incessantemente pelo universo a velocidades infinitas. No final, o mundo que conhecemos, da forma como sempre o entendemos, não passa de uma frágil e ínfima sombra da verdadeira realidade que nos cerca. Somos todos nós frutos de uma única partícula e de uma única consciência. Somos onipresentes, oniscientes e onipotentes. Somos Criador e também criatura. Somos parte do eterno presente. Somos o infinito supremo em todos os seus mais belos aspectos. Um forte abraço, muita luz e até já!